Beleza, pessoal. O André Marques aqui. Como prometido no último vídeo, a gente vai seguir com a nossa série do zero ao DevOps profissional. Para quem ainda não viu o último vídeo, foi uma apresentação desse conteúdo que a gente vai desenvolver, onde a gente vai pegar uma aplicação do zero e deixar ela pública, com certificado SSL, com domínio, tudo certinho. Então, o primeiro vídeo, pessoal, foi a apresentação do projeto e, como prometido, o segundo vídeo é dockerizando a aplicação. Eu vou mostrar como no meu dia a dia como DevOps, como eu recebo uma aplicação, como eu dockerizo ela, como eu penso nisso e como eu publico essa imagem, né? Tudo isso vocês vão entender a partir de agora. Então, beleza, pessoal. No meu caso, tudo começa a partir do GitHub, né? Ah, André, mas eu estou desenvolvendo para mim mesmo, nem utilizo GitHub. Eu aconselho você utilizar GitHub até para uma maneira de ter backup do seu código. Mas se você não tiver, o que eu vou fazer aqui também vai dar certo com o seu código rodando local, né? Aí você deve estar pensando, André, mas o teu código é em Python, o meu é em Node. Realmente, em Node vocês vão precisar adaptar. E com o que vocês vão aprender aqui, vocês vão entender a arquitetura de como funciona a coisa. Eu não vou entrar a nível de detalhe. Até porque, pessoal, sendo bem sincero, hoje tem IA para tudo, eu não vou ser hipócrita. Mas eu quero que você entenda. A partir do momento que vocês entendem como as coisas se ligam, como as coisas funcionam, vocês podem como é que pode dizer? Adaptar isso com IA fácil, fácil, rápido e ligeiro, feita gente. Então, beleza, pessoal. Esse é o repositório da nossa aplicação. Essa aplicação eu mostrei no vídeo de apresentação. E tudo começa através de um clone, né? Então, eu venho aqui, dou um clone, abro o meu terminal. Normalmente, eu crio uma pasta projeto dentro minha pastinha de documentos. Dou um git clone baixo, né? Eu não vou fazer isso aqui porque eu já tenho esse projeto na minha máquina, né? Então, vocês podem seguir a partir disso. Mas beleza, o projeto baixou e o projeto está aqui na nossa máquina. E aí vocês devem estar se perguntando, beleza, mas como é que eu rodo esse projeto, né? Como é que a gente vai começar essa adaptação para Docker? Primeiramente, por que eu devo utilizar Docker? Para eu rodar minha aplicação de maneira simples, eu posso executar esse comando, run server. A minha aplicação está no ar, eu posso abrir o navegador, posso abrir aqui uma barrinha, colocar localhost, né? Localhost 2.8000 e pronto, consegui ter acesso à minha aplicação. Aí eu posso dizer assim, beleza, André, então eu posso contratar o servidor, pegar todo esse conteúdo aqui, levar para o meu servidor e executar esse comando. Vai funcionar, mas um exemplo, se você fechar o terminal lá do servidor, a aplicação já vai parar. Então lá no servidor vai ter uma série de configuração que você vai ter que fazer para poder isso rodar, como a gente fala, em background. É bem chatinho, você vai ter que mexer em um monte de arquivos do servidor. E fora que, se um exemplo, você quiser escalar isso, você tem essa aplicação, você vendeu para um cliente. Agora você quer usar o mesmo servidor para passar para outro cliente. Isso aí também vai ser bem complicado. Então, com o Docker, ele facilita muito isso, né? Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa do Docker, o arquivo mais importante do Docker, se chama Dockerfile. E, André, o que é o Dockerfile? Pessoal, vamos imaginar que o Docker é como se você estivesse construindo seu próprio, eu chamo de mini Linux, algumas pessoas vão me matar. Mas é o seguinte, aqui a primeira linha eu estou dizendo o seguinte, eu preciso de uma imagem para me basear. Eu poderia colocar aqui a imagem simplesmente do Ubuntu e aqui embaixo executar os comandos para ele instalar os programas que eu quero. Mas se eu sei que o meu código ele é em Python, e para ser mais exato, em Python 12, eu já digo, ó, essa imagem, quando eu falo imagem, é como se fosse um sistema operacional mesmo, tá, pessoal? Agora, com o mínimo de recurso para essa imagem ficar pequena. Por isso que eu estou utilizando a Slim. E é onde eu vejo essas imagens, André? Você pode ir no Docker Hub e tem várias imagens. Então, se você escrever lá Python, ele vai dizer, já tem uma imagem do Python. Isso aqui são variáveis de ambiente, simplesmente ignore. O workd, quando essa minha imagem iniciar, qual é a pasta que o container vai abrir? Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Então, eu digo, ó, quando o container iniciar, ele já vai abrir na pasta app. É como se eu dissesse para o teu sistema operacional, ó, quando o Linux, o teu Windows ligar, já liga ele com a pasta documentos aberta, seria isso. E esse run, toda vez que vocês veem um run no Dockerfile, pessoal, vocês imaginam que é quando eu preciso executar comando, eu preciso instalar alguma coisa dentro dessa minha imagem. Por exemplo, deixa eu ver aqui uma coisa que eu posso instalar. Eu quero instalar aqui deixa eu ver uma coisa comum. Mas vamos lá, eu quero instalar o LibreOffice, que é um Office, né? Run apt install LibreOffice, que é LibreOffice Dev, é uma imitação do Office, né? Então, ou seja, essa é a minha imagem doc, essa minha ISO, podemos dizer assim, ela já vai ter uma imagem Docker, né? E aí, vamos para o segundo comando, copy.
Copy é sempre que eu quero copiar alguma coisa da minha estrutura aqui, lembre-se, para minha aplicação funcionar, eu preciso dessa mesma estrutura dentro da imagem. Então, eu estou copiando o arquivo requirements. E o que é esse arquivo requirements, pessoal? Quando a equipe, né, os desenvolvedores desenvolvem alguma coisa, eles precisam de algumas bibliotecas para que a aplicação funcione. E é recomendado, é uma boa prática, você guardar todas as bibliotecas que você usou dentro de um arquivo. E esse arquivo normalmente é um padrão de nome ser chamado requirements. Então aqui, ó, para essa aplicação, estou usando o Django 6, Unicorn e o Python decouple para variável de ambiente. Então, beleza, agora eu preciso de uma biblioteca chamada math, para matemática, por exemplo. Então, daria um pip install math, por exemplo. Math, sei lá como se escreve. Pip install alguma coisa. E aí, ela iria instalar aqui no meu terminal. Só que isso está no meu terminal. Então, quando isso for para um servidor, não vai existir lá. Eu preciso lembrar de instalar lá. Então, também isso é uma vantagem de Docker. Quando você consegue fazer com que sua aplicação rode dentro de um container, para onde você levar esse container, essa imagem, vai funcionar, porque está tudo empacotado dentro dessa ISO que a gente está criando. Né? Então, agora, como é que eu vejo a biblioteca que tem instalado? Eu posso dar um pip freeze. Então, eu posso pegar tudo isso aqui e colocar dentro do meu requirements. Mas, André, por que não tem lá não tem esse package aqui, só tem esses três? Porque algumas bibliotecas, eles são instaladas como dependência. Então, quando eu instalo o Django, ela já instala outra. Então, eu só preciso colocar o Django aqui, porque o próprio Django, quando eu chegar lá no servidor, ele vai instalar as outras que ele precisa. Então, beleza. Vamos voltar para o nosso Dockerfile. O nosso Dockerfile é a receita. É onde a gente está criando o nosso ISO. Imagine que tu tem um Windows com um monte de coisa instalada e tu queria construir o teu próprio Windows só com as coisas que tu precisa, sem aquele monte de coisa de programa da Microsoft que já vem. Então, seria um Dockerfile que você iria criar. Estou dando só um exemplo, né? Beleza. Aí agora eu preciso instalar essas bibliotecas dentro da minha imagem, ou seja, o meu Linux com Python 3.12 instalado já vai ter as bibliotecas instaladas. Então, eu dou um pip install, aquele mesmo comando que eu dei aqui, install. Aí eu dou um no cache, ó, não guarde cache. Toda vez que eu dar esse comando, não precisa usar cache. Menos R é para dizer, ó, tem um requirement, tem um arquivo, né? Então, eu passo menos R requirement para dizer que é um arquivo. Se eu fosse passar o nome, eu não precisava passar o menos R. E aí, beleza. Instalei. Tudo isso vocês vão ver como é que funciona. Agora eu uso o copy novamente. O que é que eu estou fazendo aqui? Ó? Copy tudo que tem aqui na minha árvore para dentro da imagem. Então, esse copy ponto, quer dizer, tudo que tem aqui, para dentro da pasta app. Quem é a pasta app? Essa pasta app vai ser aqui... Quando a gente iniciar o container, ela vai estar lá dentro, beleza? E agora eu estou criando um arquivo de mídia. O Django, ele precisa de duas pastas, static files, para ficar o CSS, e os arquivos estáticos, né? E o mídia, para quando a gente faz um upload, ele salvar dentro dessa pasta. É uma boa prática. Beleza? Qual é a porta que essa imagem vai expor, né? Nesse caso é a porta 8000, que é a porta padrão que o Django inicia. CMD. A diferença do CMD para o run é o seguinte, o run vai ser executado no momento que a gente está construindo a imagem. E o CMD vai ser executado no momento que a gente vai usar a imagem. Vocês vão entender isso. Então, aqui, quando eu iniciar essa imagem, for usar ela, eu vou ter um unicorn-c, é uma maneira da gente colocar o Django em produção, pessoal. "-c, unicorn.config.py, main.wsgi application", né? Vocês estão vendo aí. Pessoal, eu não estou entrando em detalhe do arquivo de configuração do Django. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo dedicado, como é que eu configurei o meu settings do Django, o que que tem aqui no meu settings do Django, nesse caso eu estou usando o Django, para ele se transformar em produção, né? Eu não estou fazendo isso porque o meu vídeo aqui, ele é agnóstico, né? Eu quero que ele fique agnóstico, ou seja, a pessoa tem uma aplicação em Node. A única coisa que eu quero que a pessoa entenda é o seguinte, é o que eu faço. O desenvolvedor chegou para mim com uma aplicação que eu nunca... Como é que eu vou dizer? Um Node da vida. Eu pergunto para ele, como é que tu sobe isso local? Quando ele diz assim, eu subo isso local desse jeito, eu preciso instalar as bibliotecas desse jeito, e depois eu dou esse comando para subir. Aí, beleza, eu vou para o meu Dockerfile, eu vejo qual é a versão do Node. Provavelmente já tem imagem para o Node. Isso aqui lá eu vejo qual é padrão do Node. Tem umas variáveis de elemento padrão. Isso aqui é padrão, que é para instalar os essenciais, né? Tipo, isso aqui é um servidor Linux, a gente não pode esquecer. É um servidor Linux já com Python 12. Como eu falei, a gente pode botar o mundo. E aqui eu só estruturo para o Node. Ou seja, no Node ele não usa pip, ele usa npm, mas eu mudo aqui para instalar lib. Pessoal, toda aplicação funciona basicamente igual, só muda o nome dos comandos. O Node ele também vai precisar da arquitetura de pasta, eu copio tudo.
Qual é o comando que ele executa para iniciar a aplicação? Eu executo ele aqui. E aí vai funcionar. E aí, beleza, pessoal. Depois que a gente tem o nosso construtor de imagem pronto, a coisa que a gente tem que fazer aqui agora é criar a imagem, né? Ou seja, deixar a imagem pronta para funcionar. Lembre-se, se eu quiser rodar minha aplicação, eu posso dar simplesmente esse comando. Esse comando ele já diz aqui, ó, o comando de desenvolvimento, é para usar local, ou seja, ele não é aconselhável você colocar a aplicação em produção com esse comando. Aí vocês podem estar me perguntando, mas André, se eu pegar esse comando aqui, colocar aqui dentro do meu Dockerfile, no lugar desse Gunicorn aqui, que eu não sei o que é, vai funcionar? Vai funcionar, pessoal, tranquilo. Só que ele não é aconselhável para produção, e eu já tive problema em usar ele em produção, eu não vou mentir. Mas beleza, a gente já tem o nosso Dockerfile. Quando a gente tem um Dockerfile, a gente pode simplesmente usar esse comando, docker build -t. Qual é o nome da nossa imagem? Vamos botar aqui curso DevOps. Esse é o nome da nossa imagem. E agora o -t é de tag, né? É o nome da imagem. Eu não vou colocar nenhuma versão. Aonde está o Dockerfile? Ponto. Porque o Dockerfile está na minha raiz aqui. Ele vai procurar por um arquivo Dockerfile. Mas André, o meu Dockerfile tem outro nome. É comum você botar outro nome do Dockerfile. Eu coloco o "-f" e coloco o nome do Dockerfile. Dockerfile.prod. Mas se ele está com o nome Dockerfile padrão, a gente coloca um ponto. E vamos rodar. Ele está construindo a imagem. É como se ele estivesse construindo uma ISO com tudo que sua aplicação precisa para funcionar. Ele já terminou, né? Ele construiu. E agora se eu der um Docker Image LS, ou seja, minhas imagens. Eu tenho uma imagem chamada curso DevOps, né? E aqui é o tamanho dela, 756 MB. Então veja, pessoal, eu tenho uma imagem Docker pequenininha porque só tem o que a gente precisa para a nossa aplicação rodar, né? E, apesar de ser baseado em Linux, ele só tem o que a nossa aplicação precisa. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa essa imagem aqui local. Perfeito, pessoal. Você lembra que eu subi a minha aplicação utilizando esse comando, né? Python manage.py run server. Beleza. Agora eu vou subir com Docker, ao invés de usar o Python manage run server. Então eu vou dar um docker -it. Eu vou deixar só it para ele ficar mostrando no terminal. É interativo no terminal esse it. Aí agora eu vou passar qual é o nome da minha imagem. Eu acho que deixa eu até conferir docker image ls. Curso DevOps. Então, docker run -it curso. Primeiro eu vou expor uma porta, né? Ou seja, -p 8000. 8000, pessoal, 8 na frente é a porta no meu computador, nesse caso no meu notebook. Depois 8000 novamente, beleza? E agora eu vou só colocar o nome da minha imagem, curso DevOps. André, o que é esse 8000, 2.8000? O nosso container ele está expondo a porta 8000. Só que lembre-se, o nosso container ele vai ser um servidorzinho virtual dentro do meu sistema operacional. Então ele é uma coisa à parte. E eu estou dizendo o seguinte: olha, 8000 é a porta do meu computador, mapeie ela com a porta 8000 do container, sabe? E aí eu vou dar ele executou aqui um monte de worker, porque no meu arquivo do Unicorn eu estou especificando aqui um cálculo de worker. Depois a gente pode falar um pouquinho mais avançado sobre isso, mas beleza. Aqui está a minha aplicação rodando. Se eu abrir novamente o navegador, eu posso simplesmente interagir com ela. Vou logar novamente aqui. E se eu vir aqui para o meu terminal, eu consigo ver os logs de acesso. Ó, tudo certinho, os logs de acesso. Eu vou parei minha aplicação, né? Parei. E vou colocar um "-d" para dizer assim, ó, não trava meu terminal. Sobe o container e libera meu terminal. Deixa eu ver se está gravando. Beleza, ele vai subir, ó, e liberou meu terminal. Como é que eu vejo se ele está up, esse container? Docker ps. Olha que legal, ele está up a 5 segundos. E agora veja a magia do Docker. Eu peguei outro cliente e eu quero subir no mesmo servidor. Cara, é só eu mudar a porta. Por quê? Numa comunicação TCP, pessoal, eu não posso ter na mesma máquina, tipo, dois serviços utilizando a mesma porta. Mas lembre-se, os containers são diferentes, então eu só vou mudar a porta da frente. Porque a minha máquina não pode ter dois serviços na mesma porta. Só que agora aqui é outro container. Eu posso até colocar um nome para esse container também. Mas aqui é outro container, né? E aí eu botei só 8001 e vou rodar. Pronto, agora eu tenho dois containers. Ou seja, se você tiver 10 clientes, você pode subir 10 containers na mesma máquina de maneira fácil. Agora imagine o seguinte:
Se você fosse subir sem container, essa estrutura de arquivo, para você teria que duplicar a estrutura de arquivo, já ia aumentar o tamanho do servidor e ia ter que mexer em um monte de coisa dentro do servidor. Eu posso até gravar um vídeo como é fazer sem Docker, mas eu uso Docker para tudo. Mas beleza, eu vou agora dar um Docker stop. Vou parar esse. Ai meu Deus, vou parar esse. Stop aqui. E vou dar um Docker stop aqui. Beleza, vocês vão ver que a minha aplicação agora vai... Eita, eu nem cheguei a testar rodando na outra porta, né? Mas beleza, a minha aplicação agora provavelmente está fora do ar. Por quê? Porque eu parei os meus dois serviços. E eu nem cheguei a testar na porta 8001, né? Deixa eu subir o da porta 8001 para vocês visualizarem. 8001. Beleza, subi. Vou voltar aqui. Veja que a porta 8000 ainda está parada, né? Mas se eu vir para cá ó, e subir 8001, vocês vão ver que voltou a funcionar. Perfeito, pessoal. Vou dar um stop aqui. Eu acho que é esse, beleza. E agora a gente vai conhecer outro termo. Beleza, André. Mas agora toda vez que eu chegar lá no servidor, eu preciso lembrar desse comando docker-p, alguma coisa, para poder subir meu servidor. Então, se eu tiver lá sem, eu vou ter que lembrar desse comando. Se esse meu container precisar interagir com outro, eu vou precisar desse comando. Aí é que eu falo para vocês que não é comum a gente subir container utilizando comando, né? Escrevendo o comando direto na mão. A gente normalmente usa algo declarativo, que nesse caso é o Docker Compose. Então eu criei um Docker Compose aqui, deixa eu coçar minha orelha aqui, simples, né? Isso aqui vocês vão entender por quê, mas beleza. O Docker Compose ele chama de service, né? Tudo que tem aqui embaixo é um serviço. Então, qual é o nome desse meu serviço? É o web. Tipo, eu posso ter o back-end no mesmo arquivo, ou seja, um container do back-end. Vai ser dois serviços diferentes aqui. A gente pode fazer um teste desse tipo. Beleza. Contexto. Contexto seria o Dockerfile. O Dockerfile, nesse caso aqui eu estou usando o mesmo... Eu posso até remover essa parte para não confundir a cabeça de vocês. Mas nesse caso, se eu não quisesse usar imagem, isso aqui é para teste, eu removeria isso aqui, essa declaração de imagem, e daria um Docker Compose Build e espaço up. Ele iria buildar a imagem. Quando eu falo buildar, pessoal, é construir. Então nunca esqueça, build no Docker é construir a imagem. Ele iria construir e ao mesmo tempo subir, né? Nesse caso aqui eu já estou setando para ele uma imagem pronta. Então lembre-se, vocês também podem fazer desse jeito, tá? Vocês podem um exemplo. André, eu quero subir em Docker no meu servidor sem, como é que eu vou fazer? Sem ter uma imagem. Vocês simplesmente podem chegar lá no servidor, dar um git clone, baixa a estrutura de arquivos para lá, e vocês vão no Docker Compose de vocês vão ter isso. Ou seja, ele vai gerar o build na hora, vai dizer que o comando aqui, o Dockerfile, o nome do arquivo é Dockerfile, que ele está no ponto aqui na raiz. Posso mostrar para vocês, mas aqui eu também estou usando uma imagem, né? Beleza. Envfile, né? Normalmente, pessoal, é muito comum a gente ter um arquivo de variável. Por quê? Porque, um exemplo, imagine que o seu código ele use a chave da OpenAI para gerar alguma coisa com o IA. Isso não pode estar dentro da imagem Docker, porque se alguém pegar essa imagem e conseguir executar o container, ele consegue entrar dentro do container, pegar essa chave. Então isso deve estar no arquivo env e também não deve estar no GitHub, por isso git ignore. E a gente tem um doc ignore, eu até esqueci de criar ele aqui, mas o doc ignore é a mesma coisa do git ignore, é o seguinte: quando tu construir a imagem, não coloca esse arquivo env dentro, né? Para ninguém pegar tuas chaves, senha de banco, essas coisas. Qual é a porta que ele vai iniciar? A mesma coisa, a porta 8000 da minha máquina, na porta 8000 do container, né? E aí ele também executa um comando. Eu preciso 100% desse comando? Não, porque a gente tem aqui dentro do Dockerfile eu também executo o comando. Quando eu tenho um comando aqui no Docker Compose, ele acaba ignorando o que tem aqui no Dockerfile, né? Porque o Docker Compose vem depois. Mas aqui é um comando do Django para fazer migrações para o banco de dados. Quem conhece Django sabe o que é isso. Para gerar os arquivos estáticos. Pessoal, ignore isso, porque se você trabalhar com Node, com Java ou com outra coisa aí, vai ser diferente. E aqui é aquele mesmo comando que eu coloco no Dockerfile. Mas beleza, e aqui ainda eu coloco uma política de restart, né? Tipo, reinicia apenas se for estopado, né? Se for parado, você reinicia o container. Beleza, agora, pessoal, essa imagem não existe, que a gente não gerou, né? Mas agora eu vou fazer o seguinte: já que essa imagem não existe, eu vou subir para vocês gerando uma imagem na hora. Então eu vou dar um Docker Compose menos build, ou seja, build up. Docker Compose build. Docker Compose up menos build, eu acho que é assim.
Beleza, ele está buildando e vai subir a aplicação. Ó, acabou de subir a aplicação. A aplicação vai rodar na porta 8000. Se eu rodar aqui, ele não vai pegar. Ele vai pegar porque eu acho que o container ainda está de pé. Mas se eu botar aqui para 8000, também deve pegar. Também pegou na porta 8000. Deixa eu ver quantos containers eu tenho de pé aqui, pessoal. Ah, ele travou meu terminal. Vou parar. André, lá no servidor ele também vai travar o terminal. Deixa, ele vai demorar um pouquinho. Com simples "-d", você já libera o terminal. Vou dar um clear para limpar. Vou colocar um up "-d", para ele liberar o terminal, né, do Daemon. Beleza, ele vai criar e vai liberar. Liberou o terminal para mim. Ou seja, você já pode sair do servidor que o seu container está lá de pé. Então, docker ps. Eu tenho 2 containers. Agora, veja só como os comandos mudam. Se eu quiser parar o meu container do Docker Compose, eu dou um docker -compose down. Ou seja, ele vai parar esse container para mim. Está parando, na verdade, né? Ou seja, está tudo declarativo, pessoal, aqui. Depois a gente vai avançar com esse Docker Compose. Agora eu só tenho um container. Aí eu tenho que pegar o stop, o ID dele. Poderia passar o nome também, para ficar mais fácil. Vou parar, beleza. Agora eu posso simplesmente dar um Docker Compose up "-d". Ou seja, já subiu meu container. Então veja quando a gente tem um Docker Compose, como tudo fica mais fácil. Então é isso. Vou dar um Docker Compose down novamente. Beleza. É isso, pessoal. Beleza, pessoal. Ele parou. Agora eu preciso mostrar uma coisa para vocês, né? Beleza. Essas imagens, elas estão dentro da imagem LS, dentro da minha máquina. Só que o meu servidor lá na cloud, AWS, Azure, qualquer cloud, ela precisa ter acesso a essas imagens. E como ela vai ter acesso a essas imagens dentro da minha máquina? Ah, não, André, tu vai baixar os arquivos lá e vai gerar a imagem dentro do servidor. Poderia fazer isso, mas não faz sentido. No servidor só precisa ter a imagem. E outra, pessoal, não é legal a gente ter códigos dentro do servidor. O ideal é só ter a imagem, porque se aquele servidor morrer, a gente simplesmente contrata outro, dá esse comando Docker Compose Up, ele vai baixar a imagem e vai subir o servidor rapidamente. Então, para isso que existe um negócio chamado Docker Hub, pessoal. Docker Hub é um repositório de imagem. Então, eu criei uma conta aqui no Docker Hub com esse e-mail meu. E aqui, todas as imagens, tipo, tem imagem de tudo. Tem até MCP serve aqui, tem imagem de tudo, pessoal, aqui. Mas é uma maneira de você guardar sua imagem, né? A AWS tem o próprio serviço dela, mas esse Docker Hub aqui é de graça. E aí a gente precisa subir essa imagem para cá, para que o servidor, o servidor consiga, deixa eu pegar só uma coisa aqui, pessoal, consiga acessar essa imagem de onde ele estiver. Então, se ele estiver na AWS, ele vai conseguir baixar a imagem. A gente deixou a imagem pronta. Se ele estiver em outro lugar, ele vai conseguir baixar a imagem. Então, eu vou trazer para cá para a gente fazer um desenho, né? Então, beleza. Aqui é a nossa máquina. A gente está trabalhando aqui. Então, a gente gera o comando, gera uma imagem nova e a gente faz o upload dessa imagem, como se fosse colocar no Google Drive, no Docker Hub. Beleza. E aí, no servidor, a gente vai especificar, né, no nosso Docker Compose o nome da imagem. Então, quando eu der um Docker Compose up no servidor, o próprio servidor automaticamente vai buscar essa imagem no Docker Hub. Por padrão, ele já vai no Docker Hub. Por padrão, o Docker sempre vai. Então, ele vai conseguir baixar essa imagem. Então, veja que legal, pessoal. No servidor, a gente só vai precisar ter duas coisas. O arquivo .env, que a gente vai colocar lá no servidor, porque não é legal ele estar dentro do container, e o compose, que seria esse arquivo aqui. E vai dar um Docker Compose Up e a gente já vai ter o nosso produto lá em produção no servidor, né? Então, essa é a importância do Docker Hub. Só que para a gente conseguir salvar a imagem dentro do Docker Hub, a gente tem que seguir um padrão, que é um padrão de nome dele, né? Então, se a gente vir aqui, eu preciso gerar aqui, pegar o meu usuário, né? Vou pegar aqui o meu usuário. E o padrão de imagem dele é o seguinte, ele diz o seguinte, ó, toda vez que tu gerar uma imagem, tem que ter esse padrão. Então, docker build, -t, o nome do usuário, vocês viram que eu peguei de lá, André Marques DevOps, barra o nome da imagem que você quer, curso DevOps, e uma versão. Normalmente eu começo com 1.0.0.0 ou 0.1, alguma coisa. Beleza. E o ponto. Só tem um detalhe, pessoal. Eu estou utilizando o Mac. E, como é que eu posso dizer? A gente vai subir lá no Linux, né? Então, quando essa imagem é gerada desse jeito aqui, ela só funciona no meu Mac. Então, eu tenho que especificar, acho que é menos plataforma, menos plataforma, acho que é esse, igual
AMD64/Linux. Eu acho que é assim, pessoal. Eu vou até conferir aqui rapidinho. Beleza, pessoal. Conferi aqui. Eu até escrevi errado, porque eu sou usuário novo do Mac, mas é aqui, ó. Normalmente eu crio assim. E, para ser bem sincero, eu não crio a imagem. Quem cria para mim é a esteira de CI/CD, que a gente vai chegar lá. Então não é comum eu criar a imagem assim, né? Mas beleza, agora eu estou dizendo o seguinte, o Docker Build construa uma imagem, lembre-se, não é para o Mac, né? Vai ser para uma plataforma Linux -T, o nome da minha o nome do meu usuário do meu Docker Hub, o nome da minha imagem é a versão e esse ponto é qual onde está o Dockerfile, né? Estou dizendo que está nesse local. Lembre-se, se eu quiser especificar um Dockerfile diferente, eu coloco um "-f" e o nome dele. Mas já que ele está aqui, eu coloco um ponto. Vou dar um Enter, ele vai criar a imagem aqui no meu local, né? Criou a imagem. E agora, como é que eu subo ela para o meu Docker Hub, né? Antes disso, eu preciso de dar um Docker Login, ou seja, eu preciso me autenticar aqui no meu Docker Hub. Eu preciso dar um Docker Logout, porque eu acho que estava com a minha outra conta. Docker Login. Ele vai pedir para eu abrir o browser aqui, vou abrir aqui, para poder me autenticar no meu terminal, na minha conta, para poder jogar a imagem para lá, né? Entre o seu on-time code, ele aparece aqui, ó, pessoal. Esse carinha usando o web login, cadê meu código aqui, ó? Vou voltar aqui e continuar. Beleza, confirmar. Beleza, congratulations, ou seja, está dizendo que deu tudo certo, aguardando a autenticação do browser e disse que autenticou. Aí beleza, lembra do comando docker build para construir? A gente tem um docker, agora a gente vai mudar o seguinte, vou tirar o ponto, que eu não vou construir mais nada, vou deixar o nome, vou tirar o menos plataforma, que eu já especifiquei isso, vou tirar o build de construir, né? E vou dar um push, ou seja, joga lá para cima, para o meu GitHub. E ele está começando a levar a minha imagem para o meu Docker Hub, perdão. Eu só esqueci de um detalhe, né, pessoal? Eu esqueci de criar um Docker Ignore, que é para tipo, ele não levar o .env para dentro da minha imagem. Vocês vão ver que a gente consegue entrar dentro do container e consegue ter acesso a tudo isso aqui. Vamos só esperar. É a imagem pequena, né? Terminou, pessoal. Então, se eu vim aqui agora no meu Docker Hub, cadê meu Docker Hub? Beleza. Vou dar um atualizar aqui, onde que eu vejo minhas imagens. Eu confesso que eu uso o próprio Hub Repository, ou seja, meu repository. Acho que não é aqui não. Eu utilizo aqui, ó. Eu tenho essa imagem aqui já para ser utilizada. Eu utilizo o SR, que é o serviço de guardar a imagem da AWS. Para o meu projeto particular, eu utilizo o Docker Hub, mas para tipo, Instagram, para o escritório, né, para a empresa que eu trabalho, eu utilizo o SR, que é a mesma coisa, não muda nada. Aí beleza, pessoal. Só para mostrar agora para a gente finalizar, eu vou subir a imagem, esse Compose, sem passar o build, né? Eu vou passar dar um Docker só Compose up. Vou passar um "-d" para ele subir sem travar meu terminal. E aí a gente vai logar dentro do container. Docker ps, Docker exec, de executar um comando no container. Vou pegar o ID, eu poderia passar o nome dele ali também. -it de interagir, /bin, /bash, que é um terminal, né? Deixa eu ver aqui, sh, impossível extrair container, pressione exec, -it, executive, não encontrado. Docker, acho que é docker, exec, peraí, docker exec, -it, /bin, /bash, e agora eu passo o nome do container. Cadê o nome dele aqui? Eu vou nem passar o ID, vou passar o nome para facilitar. Response. Vou botar aqui sh, /bin, /sh. Isso aqui é o shell, né, pessoal? Deixa eu parar aqui e ver para como a gente entra no container. Beleza, pessoal. Não sei porque não pegou naquela hora, mas o comando é o seguinte: docker exec, de executar um comando no container, né? IT, de interagir com ele. O nome do meu container, /bin, /sh. Isso aqui é o shell, pessoal. O Linux, esse terminal que a gente utiliza, se chama shell. E existe vários shell. E o mais famoso é o sh e o bash, né? Mas beleza, eu vou clicar aqui. Estou dentro do container agora. E aí, se eu dar um ls, eu vejo essa mesma estrutura de pasta que eu tenho aqui dentro do meu container, né? E aí eu também posso dar um apt update. Isso aqui, pessoal, é um Linux. Mas, André, se eu instalar um programa aqui, por exemplo, apt install Vim, eu quero o Vim, que é um editor de texto do Linux. Ele pergunta se eu quero instalar, beleza. Ele instalou, agora eu tenho um Vim aqui, posso editar um arquivo por aqui. Só que se eu matar esse container e subir novamente, esse Vim não vai existir. E por que não vai existir, André, já que você instalou?
porque só o que persiste é o que está declarado no nosso Dockerfile. Então, se eu quisesse o vir dentro dessa imagem, dentro desse container, eu teria que colocar um run, oh my God, run apt install vim. Ou seja, agora está declarado. Toda vez que construir uma imagem, ele vai instalar o vim também, né? Então lembre-se, o container ele é efêmero, pessoal. Igual um navio. Quando chega no porto, você enche o container. Quando chega do outro lado, ele não esvazia o container e tudo que tinha lá já era. É a mesma coisa aqui. Então, lembre-se, existe o conceito de volume, mas depois eu posso fazer um mini curso só focado em Docker. Mas se você quiser persistir alguma coisa dentro de um container, você utiliza volume, né? Eu posso falar um pouquinho mais avançado do que isso. Então é isso, pessoal. Para finalizar, eu vou sair aqui e vou fazer o seguinte. Eu vejo todas as minhas imagens aqui, né? LS. Eu só tenho, perdão, Docker Image LS. Eu tenho duas imagens, curso DevOps e aquela que a gente acabou de criar na versão 1.0. Eu vou dar um Docker Compose down, ou seja, eu estou dando esse Docker Compose porque eu estou usando esse arquivo declarado aqui, né? Docker Compose. Ele está parando minha aplicação e eu vou apagar todas as imagens para vocês verem o que vai acontecer. Docker Image LS. Agora eu vou Docker Image RM para apagar a imagem da minha máquina. Vou executar isso aqui. Apaguei. Agora eu vou apagar outra. Docker Image RM. Vou apagar essa daqui de baixo. E ele não deixou. Por quê? Tem um container utilizando ela. Então Docker PS. Oxe, não tem nenhum container. Mas se eu quero ver os container parado, eu coloco "-a". Olha que container parado, né? Então eu vou dar um Docker container prune para forçar "-a", "-f". Docker container prune. Vou botar aqui "-f", ou seja, deixa eu ver se tem agora algum container para esse "-a". Não tenho nenhum. Agora eu posso também dar um Docker image prune. Esse prune, pessoal, é para apagar tudo. Muito cuidado na hora de usar ele. Docker image ls. Ainda tenho essa danada aqui. Vou tentar apagar ela. Pegar o ID dela. Docker image rm. Beleza, beleza, não tem mais nenhuma imagem. Digamos que aqui é o nosso servidor. O que, que vai acontecer? Se eu quiser executar esse compose criando a imagem na hora, eu tenho que dar um docker compose up-d -build. Lembre, up é de subir, o "-d" é para não travar o servidor e o build é para construir na hora. Só que lá no servidor a gente não vai ter essa estrutura de arquivo. Então como é que ele vai construir na hora? Então eu só preciso dar o up "-d". Mas André, a gente não tem imagem. O que é que vai acontecer? Ele vai baixar do nosso repositório, do nosso GitHub. Ou seja, vou dar aqui, ó, pull, tá baixando. Ele está fazendo download da imagem do nosso servidor. Na verdade, ele deu um build, o safado deu um build, acho que ele priorizou o build. Eu vou arrancar essa parte aqui, Docker-compose down, e vou apagar essa parte aqui do nosso projeto que ele tem build. Eu acho que ele prioriza buildar. Se ele não conseguir, ele tenta usar a imagem. Então, beleza, vou apagar esse carinha aqui. Você vê que tipo, a gente não precisa dele. Docker image prune, "-a", "-f" para apagar tudo que tem de imagem. E agora eu vou dar um Docker compose up "-d" novamente. Opa, Linux. Porque a imagem que a gente subiu, pessoal, a gente especificou que era para Linux. E aí ele não está deixando usar aqui, né? Porque a gente usa Mac. Mas no servidor vocês vão ver. No servidor não vai existir essa estrutura de pasta. Então a gente vai precisar, vai baixar a imagem do Docker Hub, né? Então é isso, pessoal. Para finalizar aqui, o que eu queria deixar para vocês claro é o seguinte. É muito comum, a gente constrói nossa imagem, né? Nunca esqueça do arquivo Dockerfile, que é onde escreve sua imagem. Então, qualquer projeto que você pegar, você vai ter que ter um arquivo Dockerfile na estrutura. Os comandos Docker build, Docker push para criar a imagem. Então, a gente criou uma imagem, subiu ela no GitHub e no próximo vídeo, aqui é o servidor, a gente simplesmente vai executar esse compose dentro do servidor. E aí a gente já vai ter a nossa imagem no servidor. Então, beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe o like. É isso e até o próximo vídeo. Valeu!